Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área e hoje, atendendo muitos pedidos, finalmente nós vamos começar a playlist, a saga da análise ultra mega detalhada de todas as questões de química do Enem segunda aplicação, também conhecido como Enem PPL, ano 2022. Galera, a playlist do Enem principal de 2022 já finalizamos, todas as questões de química já estão resolvidas lá. Eu vou deixar no final desse vídeo um cardzinho, caso você ainda não assistiu essa playlist, vai lá e confere, porque é um conteúdo riquíssimo, um conteúdo top, de excelente qualidade e tudo gratuito, em que em cada resolução de uma questão, você tem uma aula completa do assunto envolvido. Diz para mim, onde que você encontra isso aqui na internet? Análise detalhada com uma aula do conteúdo que aquela questão cobrou de você. Se não é o melhor jeito de se preparar para a prova do Enem, galera, eu desconheço. Então, vou pedir que você, meu querido aluno, já vá logo sentando o dedo no like com vontade e deixa um comentário, qualquer dúvida que você tiver, compartilha com seus amigos. Estamos iniciando a playlist do Enem PPL, resolução e análise detalhada do Enem PPL de 2022. Para a gente começar, galera, um outro aviso também extremamente importante. Tem muita gente que olha para as questões do Enem PPL, não, professor, não vou fazer porque eu vou fazer o Enem principal, então não me interessa o Enem PPL. Não pense dessa forma, abra sua cabeça e expanda seus horizontes. O Enem PPL é uma excelente oportunidade para você treinar essas questões e se preparar para o Enem principal, visto que ele é a mesma matriz do Enem. Então, o melhor simulado para você treinar para a prova do Enem é sim também usar as questões aí do Enem PPL, beleza? Galera, vamos começar então fazendo a análise detalhada. Vamos sentir a questão, eu vou trabalhar com vocês a temática envolvida, porque a gente sabe que essa questão 93, como eu falo em todos os vídeos aqui do canal, ela nunca mais vai se repetir na prova do Enem. Do jeito que ela está aqui, ela não vai, mas o assunto envolvido vai, e eu vou te ensinar o assunto, para que você esteja preparado para qualquer tipo de cobrança. Então, a questão 93, caderno azul, diz o seguinte: um dos materiais mais antigos e ainda utilizados na restauração dos dentes são amálgamas, um produto da combinação de mercúrio com prata e estanho, como apresenta a equação química. E aí vocês estão vendo que ele mostrou aí a equação. Os materiais formados pelos elementos citados são caracterizados como o quê? Os materiais formados por esses elementos são precipitados, são ligas metálicas, são compostos iônicos, são produtos de oxidação ou são compostos covalentes? Bom, galera, primeiramente, para a gente começar a nossa aula completa, eu preciso te falar aqui da curiosidade referente à questão, ao enunciado da questão. Um texto relativamente curto, mas muito completo e muito objetivo. Amálgama. O que é uma amálgama? Amálgama, gente, é uma liga metálica que contém mercúrio. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra amálgama, você vai lembrar que é uma liga metálica que contém o elemento mercúrio. Então, quando a gente está estudando a parte de ligas metálicas, a gente está estudando a parte de ligação metálica, que eu vou já falar para vocês de ligação metálica, a gente estuda um pouquinho de ligas metálicas e um dos exemplos clássicos de ligas metálicas, fora o aço, o latão, o bronze, que são os exemplos que eu diria assim clássicos, existe também uma amálgama, que é uma liga metálica que contém o elemento mercúrio. Então, esse é o primeiro ponto importante. Preciso te falar de uma aplicação muito pertinente para a prova do Enem sobre o amálgama. O amálgama é uma liga metálica que se forma quando você está extraindo o ouro da natureza utilizando o mercúrio. A extração do ouro da natureza, ela leva em consideração, ou ela utiliza um processo que se chama levigação. Quem acompanha a resolução das questões aqui no canal
certamente já viu algum vídeo meu falando de levigação e garimpo. E essa temática não é nova para quem já é aluno raiz aqui, já é aluno que faz maratona, porque tem alunos que botam nos comentários aqui do vídeo: professor, tô tirando aqui um dia, 3 dias, não sei quantos dias para maratonar os vídeos. E mesmo assim, talvez não consiga ver todos, porque já tem muito material, muito conteúdo aqui no canal. Então, em alguma questão do Enem, eu já falei para vocês de levigação, mas só para a gente reforçar. O ouro na natureza, ele não é aquela pedra grande, bonita, brilhante que você vê por aí, tá? Geralmente o ouro, ele se encontra na forma de grãos finos, assim, do tamanho de um grão de areia misturado à areia. Então você não tem como saber ali se tem ouro ou não, porque você não consegue ver e diferenciar ali da areia. Para isso, existe o processo de extração do ouro, que pode ser feito com ou sem o mercúrio. A questão de utilização do mercúrio é o dano ambiental que ele causa, tá, gente? O mercúrio, ele é um metal tóxico, ele é bioacumulativo, então não é legal ficar mexendo com o mercúrio, muito menos usar o mercúrio na natureza, porque isso aí vai causar um seríssimo problema. Vocês devem ter acompanhado o noticiário que apareceu, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no ano de 2023. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Mas, de qualquer forma, não sei se vocês acompanharam o noticiário recente que aconteceu daquele problema com a terra indígena dos Yanomami, que os garimpeiros invadiram, estavam loucos ali extraindo ouro, usando mercúrio pra caramba, e esse mercúrio estava contaminando os indígenas. Ó, pra você ver, o mercúrio ele tem esse potencial de bioacumulação, tá? Então, começando falando sobre algumas características do mercúrio, ó, já é um monte de informação que eu estou te dando antes de resolver a questão. Então, o mercúrio ele é um metal que não é bacana da gente ter, ele não é um metal essencial para a gente não precisa do mercúrio, a gente não deve ter mercúrio no nosso corpo. Ele é um metal tóxico para a gente, ele é bioacumulativo, ele pode causar problemas no sistema nervoso central, pode causar câncer, uma série de problemas, tá? Professor, então o certo seria fazer a extração do ouro sem o mercúrio. Sim, só utilizando a levigação, que seria a corrente d'água para arrastar o sólido menos denso, que seriam as areias, as pedras, e deixar somente o ouro. No entanto, o garimpeiro, ele quer muitas vezes, né, não são todos, mas os garimpeiros ilegais, eles querem extrair o máximo de ouro com o menor custo possível. Aí o mercúrio entra nessa situação porque ele não está preocupado com o meio ambiente. Quando o garimpeiro faz essa adição do mercúrio, eu preciso lembrar vocês o seguinte, ó, você tem aqui, vou colocar um recipiente, porque não é assim exatamente na prática, mas imagina só que aqui você tem uma mistura de areia mais o ouro, tá? Aí o que o garimpeiro faz, que não deveria fazer? Ele joga mercúrio aqui dentro, lembra que o mercúrio é um metal líquido. O mercúrio ele tem a capacidade de dissolver o ouro, formando uma amálgama, tá, gente? Então, o que vai acontecer aqui é que você vai ficar aqui, ó, com a mistura de mercúrio mais ouro e aqui por cima a areia, né? Porque a mistura mercúrio-ouro, ela é mais densa e fica no fundo. Aí, usando a levigação, que é uma corrente de água que vai arrastar de um lado e do outro, você tira a areia e vai ficar somente com o ouro e o mercúrio. E aí esse ouro e esse mercúrio, no final você aquece, tá? Aquece, e esse mercúrio se volatiliza e a ideia aqui é que no final você obtenha somente o ouro. Esse seria o processo de levigação, basicamente falando, utilizando o mercúrio. Esse mercúrio, ao se volatilizar, ele vai para a natureza, ele contamina o ar, contamina solo, contamina a água, várias outras coisas, tá? Então, beleza, acho que já falei bastante coisa aí sobre as características do mercúrio, alguns usos dele, e a liga metálica que ele forma com ouro, que é especialmente importante no contexto de extração do ouro da natureza, mas que gera todo esse dano ambiental que vocês já estão sabendo, tá? Com relação à resposta da questão, antes da gente continuar a explicação, eu acredito que está mais que claro que a resposta aqui é liga metálica. Ninguém tem dúvida disso mais, tá? Os materiais formados pelos elementos citados, ó, como ele mesmo falou, amálgama, são produtos da combinação do mercúrio, prata e estanho. Então você pega esses 3 metais, tá? Esses 3 metais e combina formando uma liga metálica. Professor, o que é uma liga metálica? Liga metálica, gente, é uma mistura homogênea, tá? A liga metálica é uma mistura
via de regra homogênea, em que geralmente pelo menos um dos componentes tem que ser um metal. Então, é uma mistura homogênea em que pelo menos um dos componentes tem que ser um metal. Pelo menos um, tá? Aqui no caso, nós temos mercúrio, prata, estanho, uma combinação desses três materiais ali juntos e misturados. Quando eu falo mistura homogênea, galera, não é simplesmente você pegar um metal e colocar em contato com outro. É misturá-los mesmo, aquecer ali para que eles consigam derreter um ao outro e aí formar uma coisa só. É o que a gente chama, então, de liga metálica. O próprio aço, por exemplo, é uma liga metálica, porque ele é uma mistura basicamente feita de ferro e carbono. O carbono não é metal, mas o ferro é. Então, daí a questão da liga metálica. A gente vai falar um pouquinho mais do aço, mas só para eliminar as outras alternativas, não tem nada a ver com precipitado, tá? Você não está tirando alguém de um meio aquoso e fazendo ele virar sólido para você pensar em precipitado. Não é composto iônico, são compostos metálicos, tá? Isso aqui é liga metálica. Não é produto de oxidação, que aqui a gente não tem caracterização de oxirredução, e muito menos composto covalente, tá? São compostos metálicos que são formados por ligações metálicas. As ligas metálicas são formadas por ligação metálica. Peraí, isso está me dando uma ideia, galera. Eu acho que eu consigo entregar mais para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre ligação metálica? Mudando aqui então, galera, a tela do computador, vou te passar várias informações importantes referentes a esse conteúdo que você acabou de ver na questão, porque indiretamente ele acaba trabalhando a parte de ligas metálicas. Só que para você entender as ligas metálicas, você precisa entender a ligação metálica. E a ligação metálica ela é muito conhecida pelo modelo do mar de elétrons. O que seria isso, professor? Vem comigo aqui, ó. Já que os metais são bons condutores de corrente elétrica, espera que eles possuem em sua estrutura elétrons livres para se movimentarem. Então, como os metais eles conduzem bem corrente elétrica, nós esperamos que na estrutura dele esses elétrons de alguma forma devem estar soltos. Essa é uma das evidências que conduziram à elaboração do modelo da ligação química existente nos metais, que é totalmente diferente do modelo da ligação iônica ou do modelo da ligação covalente, tá? Na ligação metálica, os cientistas admitem que o metal sólido é constituído por átomos metálicos em posições ordenadas com seus elétrons de valência livres para se movimentarem por todo o metal. Galera, pensa comigo que os metais eles são átomos de raio grande, porque se você lembrar lá da tabela periódica, o raio na tabela periódica ele aumenta para a esquerda e para baixo, tá? Mas eu vou deixar aqui só o sentido da esquerda. Esse é o sentido de aumento do raio. Sendo que os metais estão para esse lado da tabela periódica, para esse outro aqui estão os ametais e gases nobres. Então, o raio aumenta justamente no sentido dos metais. Então, os metais eles são átomos de raio grande. Se eles são átomos de raio grande, relativamente falando, o elétron de valência deles é fracamente atraído pelo núcleo, então é um elétron que sai com facilidade e volta com facilidade. Isso é uma característica exclusiva dos metais, tá? Assim, você tem um amontoado organizado de íons metálicos positivos, porque esses elétrons eles estão soltos, tá? Então, não estão presos ao metal necessariamente, eles estão soltos. Então, daí íons positivos, como se fossem cátions, mergulhados num mar de elétrons livres. E esse mar de elétrons são os elétrons das camadas de valência de todos os átomos que compõem aquele material. Esse é o chamado modelo do mar de elétrons que explica a condutividade elétrica dos metais. Então, por isso que os metais têm essa característica de conduzirem bem eletricidade e calor. Aqui vocês estão vendo uma ilustração do que seria esse modelo do mar de elétrons. Então, aqui nós teríamos o metal em si, aqui essa bolinha preta seria o núcleo dele, tá? Aqui essa parte esbranquiçada seria a eletrosfera. E esse ponto rosa aqui que vocês estão vendo, esses pontos rosas, seriam os elétrons de valência, ó, que estão totalmente soltos e se movimentam de forma desorganizada na estrutura. Assim como a presença dos elétrons entre dois átomos mantém unidos numa ligação covalente, é a presença do mar de elétrons que mantém os átomos metálicos unidos. Esse movimento é desordenado, mas quando você aplica uma corrente elétrica, ele passa a ser um movimento organizado de elétrons.
Contudo, num pedaço de metal, os átomos não se encontram com o octeto completo. Vale, inclusive, destacar que a regra do octeto não é satisfatória para explicar a ligação metálica, tá, gente? Então, a regra do octeto é aquela regra que diz que a estabilidade eletrônica ocorre com 8 elétrons na camada de valência. Ela não é suficiente aí para você explicar a ligação metálica, tá? Ela não é ideal. E as ligas metálicas, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Com essa questão do Enem PPL aí de 2022. Então, as ligas metálicas, elas são misturas sólidas de 2 ou mais elementos, sendo que todos eles, ou a maior parte deles, tem que ser metal, logicamente, tá? Aqui tem alguns exemplos de ligas metálicas bem clássicos, tá, gente? O ouro 18 quilates, que é uma liga de ouro, cobre e um pouquinho de prata, tá bom? Mas principalmente ouro e cobre. Nós temos aqui o bronze, que é uma liga feita de cobre e estânio. E nós temos o latão aqui, ó, por exemplo, que confecciona o zíper das calças, é uma liga de cobre e zinco. Temos aqui o aço, que é uma liga de ferro com pequena quantidade de carbono. O aço tem uma coisa interessante, gente, porque o aço ele é o casamento do melhor dos dois mundos. O ferro, que é extremamente resistente, e o aço, que ele é, ao mesmo tempo que tem a resistência, ele também tem a flexibilidade. Então, ele é muito bom para você construir estruturas, né? Porque você não pode ter só a rigidez do ferro, a estrutura tem que ter alguma flexibilidade, e essa flexibilidade é dada pelo carbono. Quando você, por exemplo, estiver parado num viaduto, não sei se vocês já passaram por essa experiência, se passaram, deixa para mim aqui nos comentários. Você está parado no trânsito em cima de um viaduto, aí passa um caminhão do seu lado, o viaduto começa a balançar. Meu Deus do céu, o viaduto vai cair, está balançando. Não, ainda bem que ele está balançando, porque ele está dispersando aquele impacto, e esse balançar é principalmente devido ao carbono que compõe aquele aço. Já que o carbono tem a flexibilidade, ele permite com que o viaduto balance dentro de certo limite e impeça que a estrutura receba esse impacto de forma direta. Bem interessante essa característica, tá? Propriedade das substâncias metálicas, galera. Elas têm um brilho característico, que se eles forem polidos, os metais refletem muito bem a luz. Tem alta condutividade térmica e elétrica, ou seja, conduzem muito bem calor e eletricidade, isso devido aos elétrons livres. Seu movimento ordenado constitui a corrente elétrica e sua mobilidade permite a rápida propagação do calor através dos metais. Então, esses elétrons livres é que conduzem a eletricidade e o calor nos metais. Esses metais têm altos pontos de fusão e ebulição, tá bom? Em geral, é uma característica da maior parte dos metais, embora hajam exceções, como por exemplo o mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente, é o único metal líquido à temperatura ambiente, tem um ponto de fusão baixo. Tem um metal bem interessante que é o metal galho, tá, gente? Que tem um ponto de fusão de 30 graus, então ele derrete até mesmo se for colocado nas mãos, tá? E o potássio que tem um ponto de fusão de 63 graus. Embora hajam essas exceções, a regra geral é que os metais têm altos pontos de fusão e ebulição. Devido a essa propriedade também a boa condutividade térmica, alguns metais são usados em panelas, quer dizer, irradiadores de automóveis, que é para justamente dissipar o calor. Algumas propriedades das substâncias metálicas é a maleabilidade, não sei se você já ouviu falar, mas maleabilidade é a capacidade que o metal tem de virar lâminas. Então, a lâmina de barbear, a lâmina da faca, então os metais eles são maleáveis. O metal mais maleável que existe é o ouro, que permite com que você faça dele lâminas com espessura aqui da ordem de 10 a menos 5 centímetros aproximadamente, então extremamente fino. Ductibilidade, que é a capacidade dos metais serem transformados em fios, tá? O metal mais dúctil é o ouro, que você pode formar fios extremamente finos. Só para vocês terem uma ideia, 1 grama de ouro fornece 2 quilômetros de fio, então é um fio extremamente fino de ouro, o ouro tem essa característica. E resistência à tração. O ferro, por exemplo, na forma de aço, é um exemplo de metal que apresenta grande resistência à tração, que permite sua utilização em cabos de elevadores, construção civil, o famoso cabo de aço que é utilizado em muitas construções, tá? E por fim aqui, um comparativo de substâncias iônicas, substâncias moleculares, que são constituídas de ligação covalente, e substâncias metálicas. A gente observa aqui que geralmente as substâncias iônicas e metálicas apresentam altos pontos de fusão e ebulição, geralmente, tá? Substâncias moleculares, via de regra, baixos pontos de fusão e ebulição. Estado físico, professor? Bom, substâncias iônicas são sólidas,
Metais são sólidos, exceto o mercúrio. Substâncias que são feitas de ligação covalente, aí já varia, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Condução de corrente elétrica no estado sólido, só metal conduz corrente elétrica no estado sólido por causa dos elétrons livres. Agora, quando você passa a substância para o estado líquido, composto iônico que não era condutor, passa a ser condutor por causa dos íons livres. Então, a mobilidade iônica permite essa condução de elétrons. E os metais, claro, no estado líquido também passam a ser condutores, já são condutores de eletricidade. E esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou agora nesse vídeo, ficou, meu Deus, professor, quanto detalhe numa questão, nunca vi isso. Saiba que todas as resoluções das questões do Enem aqui do canal são assim. Você tem uma aula completa do assunto. A grande questão, galera, a grande dificuldade desse trabalho hoje é o engajamento dos alunos. Tem muita gente que já vem acompanhando esse trabalho de longa data, aluno que assiste todos os vídeos, mas não colabora. O cara não deixa um like, não deixa um comentário, não compartilha com os amigos e só consome o conteúdo. Pô, ajuda a gente aí, meu querido aluno. Deixa um likezão, não custa nada. Tenho certeza que você gostou desse trabalho, tenho certeza que fez a diferença na sua vida e que vai lhe ajudar muito aí no seu vestibular. Vou ficando por aqui, iniciando hoje a saga Enem PPL e muito em breve essa playlist também vai estar completa. Claro, galera, que demora para gravar essas questões porque vocês estão vendo a duração do vídeo e a qualidade. Isso para todas as questões. Então leva um tempo, mas vale a pena ficar aguardando aí os próximos capítulos porque com certeza a aula aqui é super completa. Um abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!